Um dos conhecimentos mais valiosos que eu aprendi foi como pintar como um escultor. Enxergar a pintura como uma escultura me mostrou que existe mais de uma forma de abordar o seu trabalho e que nada precisa ser rígido. Pintar como um escultor é tratar sua pintura como uma massa de argila e modelar ela enquanto você pinta, pensando nas superfícies. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre faces do objeto, valores, separação dos planos, como esculpir as formas e controle de bordas. E no final do vídeo você vai ter um entendimento maior de um dos melhores métodos para pintura, para quem gosta dessa pintura de volume. Pintar como escultor começa na separação das faces do objeto, através de valores diferentes. Na pintura, uma das maiores prioridades é prestar atenção em quais faces estão contra ou a favor da luz. Isso vai nos ajudar a criar pinturas mais coerentes, tendo todos os elementos iluminados da mesma forma. Você não quer um objeto iluminado de uma forma incoerente, porque essa incoerência passa para o seu observador. Independente dele entender ou não sobre pintura, a pessoa vai sentir que tem algo de errado ali. Checar as faces do objeto é, em teoria, bem simples. Basta checar se seus valores de plano condizem com a direção que a luz está vindo. A dificuldade vem na hora da prática. Em objetos mais simples, como esferas e cubos, é bem de boa observar essa mudança de planos e valores. Em objetos mais complexos, como o rosto, por exemplo, fica mais complicado se você não conhece o objeto que você está pintando. E aí precisamos de uma simplificação e prática para aprender a lidar. Eu tô falando de valores aqui, mas ainda não expliquei o que é que eles são, né? Então, um resumo rápido. Valor é o fundamento que usamos para expressar o quão claro ou escuro é um objeto, uma cena ou uma fonte de luz, normalmente numa escala de 1 a 10 ou em porcentagem. Estamos escalando o nível de claridade de um valor. Valor 1 é o valor mais claro, com 100% de claridade, e o valor 10 é o valor mais escuro, com 0% de claridade. O valor é o fundamento mais importante na pintura para mim. Ele define os volumes, o tema da pintura, o humor, tem prioridade para definir pontos focais, entre outras funções também. Dá para ter um vídeo só sobre isso. Em um comparativo entre valores e cores na pintura, os valores são a receita, os ingredientes, os utensílios e as ferramentas que vão ser usados na receita e o modo de preparo da comida também. As cores são o tempero que a gente adiciona para dar um toque extra de sabor ou deixar a comida mais agradável para o nosso gosto pessoal. Esse é o nível de importância da presença dos valores na pintura. Com muito mais frequência do que você gostaria, o problema da sua pintura vai estar nos valores, em vez de qualquer outra coisa. Entendendo então o que são os valores, vamos entender como usar eles para pintar como escultor. Separar os planos com valores diferentes é o que vai dar a sensação maior de tridimensionalidade no objeto. Enquanto no desenho precisamos expressar a profundidade do campo para termos a sensação de tridimensionalidade, na pintura precisamos disso e também da variação de valores em cada superfície. A divisão principal que muitos pintores usam é a de planos de luz, planos de sombra e planos de meio tom. Os planos de luz são os mais bem iluminados da pintura. São os planos que estão diretamente virados na direção da luz. Sendo assim, esses são os planos que vão ter os valores mais claros. Os planos de sombra são os planos que mais se opõem à fonte de luz. Por conta disso, são os planos mais escuros. Os planos de meio tom são os planos que não estão tão inclinados na direção da luz quanto os planos de luz, mas ainda estão inclinados o suficiente para receber alguma luz, porém com menos intensidade. Então, eles vão ser os planos mais escuros dos planos de luz. Agora vamos para o tema principal do vídeo: pintar como um escultor. Para pintar como escultor, você precisa esculpir. Esculpir necessita de conhecimento de luz e sombra. Por isso eu investi alguns minutos explicando valores e planos. Agora a gente vai usar tudo isso. Na hora de esculpir, temos duas ideias primárias em mente: remover a massa e adicionar a massa. Começando só com os planos de luz e os planos de sombra, podemos pintar um objeto que vai ser a base da nossa estrutura e definir a luz iluminando conjuntos de planos. Isso se chama separação por grupos de valores, onde a gente separa regiões de luz e regiões de sombra de uma forma que eles fiquem bem definidos em relação um ao outro. Remover massa ou escavar vai ter como consequência, principalmente, a criação de sombras, mas também pode criar algumas novas regiões de luz de forma secundária. Usamos a remoção de massa
principalmente em regiões que entram na pintura, narinas, cavidade ocular, dentro das orelhas e por aí vai, ou em regiões que se curvam contra a luz também. Ao adicionar massa, imagine que estamos colocando mais argila na modelagem. Isso resulta na mudança de planos recebendo luz e sombra. Se eu adicionar um volume nessa esfera aqui de exemplo, vamos ter um novo plano que recebe luz. E de forma secundária, vamos ter alguns planos virados contra a luz. Pensando nessas duas ações principais, nós começamos a esculpir nossa pintura, cavando e removendo regiões de sombra e adicionando também algumas regiões de luz. O processo de adicionar e remover massa, de forma mais geral, é a blocagem. É uma forma de estruturar o objeto e dar um contexto antes de começarmos a colocar detalhes. É uma forma eficiente de visualizar e avaliar a qualidade do seu trabalho antes de avançar. É mais fácil corrigir erros nessa etapa do que depois que já temos alguns detalhes. Agora vem um ponto importante da pintura. Nós tendemos a misturar a luz e sombra. Escolhemos a cor de cada um, pintamos e então fazemos uma transição. Uma coisa que muitos artistas realmente habilidosos fazem e nós não, é trabalhar com tons médios antes de fazer transições. Alguns que eu acompanho nem sequer usam transições de borda na pintura. Criam formas bem marcadas e só usando tons médios eles conseguem criar uma espécie de transição visual e representar a mudança de planos. Os tons médios são os valores que ficam entre a luz e a sombra, mas pertencem à família da luz. É uma luz escura. Aplicar tons médios pode ser um grande diferencial na hora de criar a sensação maior de realismo. Eu falei algumas vezes lá no TikTok, nos rios, sobre como variações sutis na superfície ajudam a passar uma sensação de 3D e eu pretendo trazer algum vídeo sobre isso mais completo no futuro, mas tenha sempre em mente, você precisa normalmente de uma luz clara e uma luz escura, assim como uma sombra clara e uma sombra escura. Seu objeto sempre vai parecer mais tridimensional se você tem mudanças de tons nesse objeto, não só relacionados à luz e sombra. Se você observar uma pele de uma pessoa, o mesmo plano que recebe uma mesma luz vai ter variações de tons, de valores diferentes e cores diferentes. É isso que faz a gente reconhecer aquilo como real, uma grande variação sutil. E essa separação de sombra clara, sombra escura, luz escura não é necessariamente uma regra fixa, mas é um guia útil. Nos vídeos sobre pintura de volumes eu mostrei como eu estruturo as minhas pinturas com normalmente 2 fontes de luz e 2 fontes de sombra, pelo menos. Mas voltando aos tons médios, pensando neles como apenas uma ferramenta de transição, sempre pertencendo à luz, vamos escolher tons de luz mais escuros e procurar regiões que não recebem muita luz, mas não estão opostas à luz o suficiente para serem consideradas sombras, e adicionar esse tom médio nessas regiões. Agora que temos uma boa distribuição de tons, está na hora de refinar as bordas. As bordas são qualquer área da pintura onde um tom se encontra com outro. Existem 2 tipos principais de bordas na pintura, a borda cortada e a borda macia. Bordas cortadas mostram uma mudança mais abrupta de planos, quando temos um plano na frente do outro, por exemplo, ou quando temos uma mesma superfície, mas temos uma curva muito aguda. Essa mudança é bem visível, enquanto bordas macias servem para mostrar superfícies mais arredondadas, com mudanças mais suaves de um tom para o outro, ou transições tão delicadas que a gente às vezes nem vê onde é que começa um objeto e termina outro objeto. Novamente, nada disso aqui é regra. Existem diversos estilos de pintura que quebram essas ideias que eu apresentei, mas para quem está começando, essa divisão mais básica já ajuda bastante. Então o que eu vou fazer agora é controlar algumas bordas, deixando elas mais borradas em planos mais curvos e mantendo o corte em planos diferentes que possuem uma mudança mais bem definida. Esse método de pintura é muito útil para quem está começando e ajuda a estruturar uma representação mental que você vai usar para o resto da sua vida. Depois de algum tempo pensando nesses aspectos para pintar, você vai acabar internalizando eles e mudando o método de acordo com as suas preferências. É também uma forma muito útil para melhorar sua pintura de volumes especificamente. Depois que eu comecei a pintar assim, considerar os planos do rosto ficou muito mais natural para mim. Existe muito a se ganhar pintando dessa forma.